Bem-vindo a mais um episódio de Al-Shakar al-Sadlana, nosso Oriente Médio. E que mudança sísmica em todo o Oriente Médio, mais conhecida como um terremoto, entre Venezuela, o regime iraniano, Somalilândia e Israel, e a América em ascensão. Estamos muito felizes em receber um convidado especial e amigo, Rowan Osman, que é filha do Oriente Médio, filha do Líbano, filha da Síria e, mais recentemente, filha de Israel. Então temos aqui Rowan Osman. Que prazer tê-la aqui e ouvir suas opiniões neste momento crítico da história moderna do Oriente Médio. Obrigada por me receber, Dan. De fato, muita coisa está acontecendo e chamar isso de terremoto é pouco. Como podemos chamar isso? Vai além de um terremoto, parece uma detonação nuclear em uma região, você sabe? Não sabemos onde as peças cairão, mas toda a região se observa e se transforma. Realmente por causa das declarações e ações muito ativas, confiantes e até um tanto agressivas do líder do mundo livre, o presidente Trump. Em vez de um terremoto, eu chamaria de transformação, e acho que faz parte do efeito dominó que começou em 7 de outubro. O que era para ser uma guerra final contra Israel mudou de direção, e o chamado eixo da resistência pode se surpreender com uma guerra final, mas contra as ditaduras. E devemos admitir que o que aconteceu na Venezuela foi uma reviravolta interessante. Semelhante ao que vimos no Líbano, por exemplo, com a Operação Pager ou o assassinato de Hassan Nasrallah, já estava na hora desses tiranos que pareciam invencíveis se separarem, pelo menos do seu povo. Acho que, seja falando dos venezuelanos ou dos libaneses, no Líbano, onde tenho família, ou na Síria, onde tenho amigos e família, ou no Irânia, ou no Irã, desculpe, o povo iraniano é lindo e corajoso e todos esses povos merecem algo melhor. Você é filha de uma mãe do Líbano e filha de um pai da Síria. Como foi o Você Sabe Líbano por tantos anos? Desde o início dos anos 1980, o Hezbollah e o regime iraniano se entrincheiraram e o país virou um estado fantoche do Irã de várias formas. Mesmo com drusos e cristãos, o Líbano tem 7 ou 8 principais grupos étnicos. Mas, na verdade, o Líbano viu depois de 7 de outubro e provavelmente levou um ano. Setembro de 2024 foi a grande mudança tectônica quando Israel assassinou o líder local do Irã, Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, e depois acabou eliminando a liderança do Hamas. Sinwar e outros, e depois também atingiu o Irã. Do ponto de vista libanês e sírio, eles observam Israel e pensam no que se passa em suas mentes. Então, logo após 7 de outubro, a reputação de Israel foi abalada, especialmente no mundo árabe. E isso foi acompanhado pela propaganda do Hamas ou pela propaganda espalhada pelo acesso à resistência pelos representantes da República Islâmica. Eles convenceram muitos no mundo árabe de que as forças de defesa de Israel não são invencíveis. Afinal, olhe o que fizemos com eles, nós os humilhamos. O Hamas, uma organização terrorista, não um exército, executou um ataque perfeito. E isso não é para elogiar o que aconteceu em 7 de outubro. Então, muitas pessoas ficaram com dúvidas e pensaram, talvez o fim de Israel esteja próximo. Mas quando Israel entendeu o que tinha acontecido, quando eles retomaram o controle, quando o Mossad lembrou ao mundo que está ativo, que não estava dormindo, eles restauraram a reputação de Israel, especialmente no Líbano, especialmente quando mataram o ator mais carismático do chamado Eixo da Resistência. O assassinato de Hassan Nasrallah mudou completamente o jogo. E, acredite se quiser, em muitos países árabes, as pessoas estavam dançando com fotos de Bibi Netanyahu, celebrando Abu Yair, pai de Yair. Então, isso restaurou o lugar de Israel no Oriente Médio.
E as pessoas entenderam por quê, especialmente o exército israelense ganhou tanta reputação ao redor do mundo. Então isso deu esperança às pessoas, porque se Israel fosse derrotado, como as pessoas sentiram depois de 7 de outubro, se Israel realmente estivesse enfraquecido. Isso diz que o eixo da resistência e seus representantes, aqueles atores do mal na região, são mais fortes do que o eixo formado pelo Ocidente entre Israel e os outros aliados, alguns dos países do Golfo. E quando Israel mudou o jogo, as pessoas entenderam isso. A esperança de que eles não precisem viver eternamente à mercê de tiranos. E lembre-se de que, logo após Israel assinar o cessar-fogo no Líbano, as tropas jihadistas se mobilizaram e saíram de Idlib, e em 11 dias tomaram Damasco. Eles derrubaram o regime de al-Assad. Estou feliz com o que ocorre na Síria. Comemoro al-Julani? De jeito nenhum. Por que não está comemorando Jolani e você disse Julani, não Al-Shara? Como ele é al-Julani e também al-Shara, prefiro chamá-lo de al-Julani. Nós achamos que a Shara conseguiu matar al-Julani, aquela persona, e assumir um papel diferente. Infelizmente, isso foi uma decepção enorme, enorme. Fiquei feliz quando os jihadistas finalmente se livraram de Assad ou o expulsaram, porque precisávamos fechar o corredor entre o Irã e o Hezbollah de uma vez por todas. Al-Julani apareceu e pensei, ok, temos um acordo. Caso contrário, Israel teria impedido esses jihadistas de avançar e eu esperava que ele cumprisse a parte dele no acordo. Era tão óbvio que ele fez um acordo com o Ocidente, que ele foi preparado para a liderança e que tudo foi meticulosamente planejado. Será que ele iria cumprir a parte dele? Eu não vejo ele fazendo isso. Seja porque ele perdeu o controle sobre os gangsters, sobre os jihadistas que se recusaram a obedecê-lo, ou porque ele está fazendo vista grossa. O que foi feito e ainda está acontecendo com os não-muçulmanos na Síria não é aceitável. Você quer dizer que, ao falar sobre Sueda, nos referimos ao ocorrido? Mas não exclusivamente. Primeiro, os jihadistas e muitos dos rebeldes abusaram dos curdos e depois abusaram dos alauítas. E o mundo fez vista grossa, porque nós realmente não sabíamos quem estava envolvido com o regime de Assad, quem não estava, então as pessoas achavam. É compreensível essa vingança depois de mais de 5 décadas de governo Assad na Síria. E então eles passaram a mirar nos sírios, nos cristãos na Síria. Então, em uma universidade, eles humilharam jovens que estavam sentados com suas colegas mulheres, e nós vimos as imagens deles sendo espancados, sangrando, só por estarem sentados no campus da universidade com suas amigas. E o que aconteceu na Suécia ultrapassou todos os limites. Foi isso. Arrisco dizer, sem querer relativizar, que foi até pior do que ocorreu em 7 de outubro. Virou uma tendência a matar, assassinar, estuprar e se filmar sem medo das consequências. Eles mostraram seus rostos como o Hamas fez, mas quando o Hamas fica impune pelo que fez em 7 de outubro, isso vira tendência. Infelizmente, Sim, isso estabeleceu um padrão para genocídio orgulhoso e autodeclaração de genocídio. É engraçado, não é? Que sempre que Israel realiza uma operação antiterrorista, imediatamente tudo é chamado de genocídio. Mesmo alguém com curso básico sobre genocídio entenderia que não há ligação entre Israel atacar terroristas publicamente e no local. Digo isso considerando a retórica, ações deles e o que as pessoas comentam. Aliás, em um ponto relacionado na captura muito agressiva e bem executada da máfia pelo presidente Trump, chefe e presidente da Nicarágua, presidente da Venezuela. A Nicarágua também está online, mas da Venezuela, Nicolás Maduro. Chamam isso de conspiração sionista, independentemente dos Estados Unidos assumirem o crédito. é inacreditável que até a Al Jazeera acuse implacavelmente os Estados Unidos de sequestrar o presidente Maduro. Todos aqueles ativistas histéricos usando cafia estão tão indignados por causa do sequestro do presidente Maduro
Os mesmos agentes, as mesmas pessoas que até hoje se recusam a dizer. Os israelenses foram sequestrados em 7 de outubro. E as crianças de Kibaz, Sim. por exemplo, Então, as crianças bibas. Vamos lembrar ao mundo e ao seu público que nos caixões delas, o Hamas escreveu em árabe e em hebraico a data da captura, 7 de outubro. E eu pergunto, especialmente para os estudantes universitários revoltados que questionam minha posição durante minhas palestras. Eu pergunto a eles, como você prende um menino de 4 anos? Como você prende um bebê? Tipo, como você explica isso? Como você aceita isso? Então, esses foram presos e Maduro foi sequestrado. sim. Faça isso fazer sentido. A única forma de dar sentido a isso é pelo condicionamento linguístico soviético, direto do Manual Soviético de Medidas Ativas. E a Organização para a Libertação da Palestina aprendeu com os soviéticos nas décadas de 70 e 80, e o Hamas, na verdade, aprendeu com a Organização para a Libertação da Palestina. Então, a corrida furiosa do Hamas por legitimidade e suas campanhas de desinformação, suas campanhas de engano na mídia, vem muito da Autoridade Palestina, da Organização para a Libertação da Palestina e da Fatah. Os russos não ajudaram Yasser Arafat a forjar, a inventar essa identidade palestina? Ajudaram sim. Na verdade, era sabido por ex-agentes russos que os russos estavam por trás de toda a iniciativa da Organização das Nações Unidas, de toda a pressão da Organização das Nações Unidas. Resoluções 33.7.9 Sionismo é racismo. Essas eram todas estruturas russas e, na verdade, a criação da Organização para a Libertação da Palestina e da Fatah. No chamado Movimento Nacional Palestino, nos anos 1960, era muito um modelo russo, auxiliado pelos egípcios, aliados dos russos, portanto, foram uma invenção soviética. E embora eles possam ser, esse projeto pode ser um produto soviético ou ter um toque soviético. Hoje, os palestinos não precisam de ajuda, tornaram-se mestres. Eles correm imediatamente para esse palco, para a plataforma deles, à qual sempre têm acesso, Al Jazeera, para nos contar a realidade, para nos contar a verdade. Então, se um habitante de Gaza paga voluntariamente para sair de Gaza, o Hamas vai correr e dizer que eles foram forçados a sair. É uma transferência de população e o mundo acredita neles. Então, se agora a Al Jazeera quer que acreditemos. E eles trazem todos aqueles mesmos agentes e atores para te contar como o presidente Maduro foi sequestrado e como o Ocidente imperialista é. Depois do ouro e do petróleo da Venezuela, você tem massas histéricas que vão acreditar, infelizmente, porque o pensamento crítico foi desmontado. No entanto, eu não acho que aqueles que estão dizendo que o presidente Maduro foi sequestrado, e estou falando dos ativistas profissionais, dos antissemitas profissionais, realmente acham que ele é um cordeirinho. Eles sabem que ele é um criminoso, mas se recusam a aceitar qualquer coisa. Se ele é, deixe-me colocar desta forma, se ele é um aliado do Irã, do Hamas, ele é celebrado e é um campeão da causa palestina. Ele pode fazer o que quiser com seu povo, e é isso que vemos. Isso também vale para o Kamina. Ele pode matar adolescentes, jovens homens e mulheres que não querem nada além de modernização, que não querem nada além de reformas. Ele ainda pode matá-los e sair impune, porque ele é o campeão, um dos campeões da causa palestina. As pessoas verão o Hamas executando gazianos em plena luz do dia e ficarão indiferentes porque eles próprios são os campeões da causa palestina. Isso não tem relação com o povo ou o bem-estar dos gazianos. Isso se tornou o que um amigo meu chamou de Estado da Palestina, ou seja, é um estado de espírito. O palestinianismo se tornou uma instrumentalização do próprio Islã, em outras palavras, virou como um meme, um meme, e realmente significa jihad, significa guerra islâmica, significa qualquer coisa, menos o povo palestino em si. Quero voltar à Síria e ao Líbano, pois temos tentado enfatizar o que testemunhamos. Esse ponto sobre o nosso Oriente Médio é que todo o Oriente Médio está no meio desse grande jihad. E o jihad pode acontecer dentro do mundo árabe muçulmano e pode ser contra aqueles que não estão no mundo árabe muçulmano.
E eles usam a questão palestina como uma máscara para desviar a atenção da verdadeira guerra religiosa islamista pelo que chamamos de eixo da resistência em um contexto islâmico. Porque o Ocidente se relaciona com o palestinismo e os islamistas sabem disso, e é por isso que eles usam, abusam e exploram a questão palestina ao máximo. Isso se tornou o veículo que carrega e avança uma agenda islamista no Ocidente. Todo mundo que quer sinalizar virtude, todo mundo que quer obter um certificado de bom menino ou boa menina, vai se identificar com a causa palestina, porque eles querem defender os direitos humanos. Agora, o que vem junto com isso? Isso é sofisticado demais para a mente média dos woke. Eles não vão acreditar no que estamos dizendo. Nós viemos do Oriente Médio. Esses defensores da causa palestina não estão realmente comprometidos com a libertação do povo palestino. Se eles estivessem, se realmente se importassem com os direitos humanos, por que então abusam do próprio povo deles que está lutando? Pegue, por exemplo, Khamenei, como ele trata o povo iraniano, Assad, como ele tratou o povo sírio. Mais de 500.000 morreram e o mundo ignorou. Os iemenitas, veja como os Houthis os tratam. E o Hamas, como trata o povo de Gaza. Consultaram o povo antes da guerra, como o Hezbollah trata os libaneses? Por causa deles, o Líbano virou um estado falido e sua economia fracassou. E você pode ver, a lista continua e continua. E como meu amigo, um dos heróis de Israel, Harlan Neuer, da Organização das Nações Unidas Watch, diz: os maiores violadores dos direitos humanos do mundo são os maiores apoiadores da causa palestina, ou, usando as palavras dele, são os maiores críticos de Israel. É insano. Eles abusam do próprio povo ao mesmo tempo em que são obcecados por Israel e dizem estar dedicados ao bem-estar dos palestinos. Acho que podemos chamar isso de jiu-jitsu jihad, onde tudo é virado de cabeça para baixo. E nesse contexto, Rowan, quero voltar ao que você estava falando sobre o Líbano e a Síria e a grande transformação do Oriente Médio. Você acha que o Ocidente fundamentalmente não entende o Oriente Médio? E nesse sentido, o presidente Trump apostou tudo no presidente Al-Shara ou Al-Jalani e o convidou para a Casa Branca e se encontrou com ele na Arábia Saudita. Com o MBS, ele arriscou sua credibilidade. E há aqueles que disseram, você sabe, em árabe existe uma expressão, shuaya, shuaya. Vá devagar, verifique, avance, mas ele não verificou e apenas avançou, basicamente abriu e o aceitou de braços abertos. E, na verdade, acabou criticando Israel por uma operação antiterrorista na Síria, alguns meses atrás, na qual 13 pessoas foram mortas, em Pequim, na Síria. E então, curiosamente, os islamistas mataram 3 americanos 2 semanas depois. E isso pinta um quadro. E eu quero te perguntar, como alguém realmente profundamente nativo do Oriente Médio, onde o Ocidente erra quando se trata do Oriente Médio? O Ocidente erra de tantas maneiras diferentes, porque é muito difícil entender uma ideologia tão maligna. Quando você sempre projeta a bondade do seu coração, não quer acreditar que exista tanta maldade. O Hamas diz que vai exterminar os judeus e o Ocidental Médio vai te dizer, mas eles não querem dizer isso. E não é só o Ocidental Médio. Políticos sérios ainda conversam com aqueles que dizem que vão nos exterminar. Eles vão achar que a diplomacia funciona com a República Islâmica do Irã. Não funciona. Há uma contagem regressiva. Eles são devotos, são obcecados por Israel e dedicados à sua destruição. O Ocidente não entende. Há especialistas arabistas, orientalistas ou em Oriente Médio. Chame como quiser, eles também erram. Às vezes, eles pensam que, nesse nosso canto bárbaro do mundo, embora a roda tenha sido literalmente inventada aqui no Oriente Médio antes da expansão do Islã. Então, temos civilizações antigas, no plural, e o que estamos passando é uma regressão. Infelizmente, o Ocidente gostaria de se livrar desse problema.
Não se esqueça de que muitos imigrantes e refugiados continuam assim, onda após onda, onda após onda. E há um impacto nas sociedades ocidentais porque eles estão explorando as fraquezas das democracias ocidentais. Nem todos, muitos, como eu, fogem do Oriente Médio porque se identificam com os valores ocidentais. Mas nós não somos os mais fortes, não somos a maioria, os mais barulhentos, os mais ativos, gostariam de um califado em todo lugar que vão. O que fazer para impedir isso? Conversamos e contamos aos ocidentais. Vocês não entendem, acham que somos islamofóbicos. Como assim? Metade da minha família é sunita, a outra metade, xiita. Eu amo muito eles, são pessoas boas. Mas os islamistas têm uma agenda, eles estão comprometidos com essa agenda e não se importam nem um pouco com este mundo material. Eles se interessam pela vida após a morte porque é isso que lhes dizem. Você só faz o seu trabalho aqui por Alá. Você tenta espalhar o Islã. E então, depois que você morre, aí você vai ganhar sua virgem e seus rios de sei lá que vinho no paraíso. É uma loucura. Na América, entendo que tentaram várias estratégias, mas não funciona. Deu errado no Afeganistão, deu errado no Iraque e eles cometeram muitos erros. Porque muitos dos chamados especialistas não entendem como a mente do Islã é fechada. Eles realmente não entendem a ideologia, eles não falam a nossa língua. Então, desta vez, eu pensei que eles estavam tentando algo diferente, algo novo e algo que poderia ser interessante. Se de fato o Ocidente preparou Al-Julani para transformá-lo em Ahmad al-Shara para substituir Assad, talvez ele pudesse. Essa nova persona poderia inspirar milhares de homens desesperados na Síria, mas não só sírios, que achavam que não poderiam conquistar nada na vida, a não ser através do terrorismo, tornando-se um militante, um jihadista, uma combatente. Porque esse era um trabalho que fornecia comida, que dava renda e a sensação de estar no controle, algum poder sobre os outros nessa selva em que a Síria se transformou depois de 2011. Então eu pensei que essa nova persona poderia inspirar muitos a fazerem uma reviravolta, a menos que tenham sangue nas mãos, e se integrar à sociedade e tentar desenvolver aspirações diferentes ao mesmo tempo. Eu estava muito preocupada. Embora Tom Barak, o enviado de Trump para a Síria, tenha nos dado a impressão de que tudo está sob controle. Quando Israel destruiu a infraestrutura militar na Síria, comecei a entender isso. Talvez Al-Julani não fosse totalmente confiável, mesmo que ele, como pessoa, fosse confiável, mesmo que ele tivesse feito um acordo. Pelo menos, estamos cientes de que talvez haja dezenas de milhares que podem representar uma ameaça séria para Israel. Mas eu também estava preocupada com os não-muçulmanos dentro da Síria, então fiquei feliz que Israel adotou essa atitude muito rápida e agressiva lá. E já faz um ano que estamos observando, e infelizmente as coisas não estão melhorando. Eu converso com sírios sunitas, eles estão felizes, claro. Por que eles se preocupariam se você é sunita, se sua mãe usa o véu, se suas irmãs usam o véu? Você não tem problemas com Al-Julani ou seu governo. Você não se importa nem um pouco. Se está havendo uma islamização crescente no país, se eles estão convidando pessoas, se há uma dawá ativa no país, se os não-muçulmanos, sejam cristãos, drusos, alauítas, ismaelitas ou curdos. Se eles estão intimidados, isso não te afeta. Os sírios estão desesperados, pois já viveram o inferno. Então eles gostariam de dar uma chance para achar aí seu governo, por desejo, por desespero. No entanto, a região pode se dar ao luxo de correr esse risco? Eu não sei. E nesse risco em particular há dois aspectos. Vemos a região passando do extremismo xiita, representado pela República Islâmica do Irã, para o extremismo sunita, representado pelo regime turco, pelo Catar e por outros grupos jihadistas sob sua proteção. E voltando aos americanos, você vê um abraço em Erdogan, você vê um abraço em Baltani, no Catar.
E a gente se pergunta, estamos basicamente cometendo o mesmo erro no Ocidente que cometemos com o Irã? Quero dizer, Obama enviou US$ 1 bilhão em dinheiro, em euros, para o Ayatollah, os Ayatollahs e o grande Ayatollah, e isso foi claramente um erro. Agora parece que o povo iraniano está tendo voz e pode ser que esse regime esteja em seus últimos dias. Talvez veremos, não sabemos. Esperamos, todos nós estamos rezando. Mas então temos uma mudança para o regime legitimado do Catar e o regime turco. E como fazemos sentido disso? Eu acho preocupante o que está acontecendo. Se MBS intermediou o encontro entre Trump e Al-Shara, isso é algo bom. Foi preocupante, foi alarmante, foi muito difícil para os americanos verem. Al-Julani/Ashar foi recebido em Nova York. 24 anos após o 11 de setembro, ele jurou lealdade à Al-Qaeda. Isso foi, muito confuso e muito difícil de aceitar, até de digerir. Mas eu entendo que precisamos de uma nova estratégia. Então, quando a reunião foi intermediada em Riad, ficamos esperançosos. Por quê? Porque MBS apresentou algo fenomenal. Mudanças, vou dizer mudanças na Arábia Saudita. Eu vivi na Arábia Saudita quando tínhamos a polícia da moralidade, então o que está acontecendo agora é fenomenal. Então estamos esperançosos e estávamos esperando, ainda estamos esperando que a Arábia Saudita se junte a essa visão alternativa para o Oriente Médio, os acordos de Abraão. Então, não é tão louco ou improvável pensar que talvez Al-Julani Ashar tenha se inspirado no novo modelo apresentado por MBS. Eu gostaria de ver uma nova identidade muçulmana, aquela que vimos se transformando nos Emirados Árabes Unidos. Então, há potencial. No entanto, é claro, se você for o Catar ou a Turquia ou qualquer outro país, também vai tentar puxar o novo governo sírio para o seu lado, especialmente porque os sírios estão desesperados por investimentos para reconstruir o país. Eles estão passaporte para qualquer um que esteja disposto a injetar capital em dinheiro no país deles. E quem tem mais dinheiro do que o Catar? Deus. Talvez. Mas então aqui na última parte da nossa conversa, você nasceu, cresceu de novo com uma mãe libanesa e um pai sírio, e hoje você é muito uma filha de Jerusalém, uma filha de Israel. E isso é inspirador porque, sabe, temos argumentado há muito tempo que Israel é o país mais indígena, no que hoje é a maioria árabe muçulmana do Oriente Médio, e Israel é uma das muitas minorias na região. Mas de várias formas, seu coração está se abrindo para ser uma filha de Israel. Ajude-nos a entender a indigeneidade de Israel como você a vê no Oriente Médio e o que Israel pode se tornar e como Israel deve se comportar com um nível de confiança de ser um membro indígena do Oriente Médio. Então, em maio de 2024, tivemos uma conferência no Knesset e eu falei lá. E eu disse aos israelenses naquela época, e ainda acredito nisso de todo o meu coração, Israel é a nossa esperança. No Levante, muitas pessoas me perguntam, o que significa Levante? Ok, o chamado Oriente Médio. Israel é nossa esperança e inspiração. Por que disse isso? Por mais de 1.400 anos, toda minoria em nossa região foi intimidada, oprimida, humilhada, expulsa, diluída, aniquilada. E Israel reintroduziu a dignidade de muitos povos indígenas em nossa região. Quando os primeiros sionistas disseram, não, nós vamos voltar para casa, esta é a nossa terra. Quer você aceite ou não, não estamos pedindo permissão, podemos cooperar, podemos ser parceiros, mas eu não aceito mais ser sua súdita. Você não vai ditar como eu vivo, o que eu faço? E isso deve e pode inspirar os maronitas no Líbano, os coptas no Egito e muitas outras minorias na região, além dos curdos, que não são minoria. Uma civilização antiga que tem todo o direito de viver com dignidade e praticar sua fé livremente.
Sem jihadistas os atacando de vez em quando, chamando-os de porcos, destruindo seus santuários, destruindo suas igrejas, já basta. E quem ousou abrir caminho para todos os outros, os judeus? Talvez. É por isso que muitos no mundo muçulmano e árabe estão determinados a fazer esse projeto fracassar. Porque se Israel tiver sucesso, muitos seguirão seus passos, e essa é a nossa esperança. E como alguém que já viu os dois lados da cerca, eu gostaria que outros países do Oriente Médio se tornassem como Israel, onde todos possam praticar sua fé livremente. Você vai para Haifa, vê os Ahmadiyya, os Bahá'ís, só podem praticar livremente em Israel. Ninguém é forçado a se converter. Eu gostaria que as mulheres no restante do Oriente Médio fossem tratadas como as mulheres são tratadas em Israel. Quando as pilotos mulheres estavam lançando bombas no Irã, aquilo foi, olha, estou arrepiada de novo. Imagine só esse pensamento. É isso que você consegue quando emancipa suas mulheres, elas te ajudam em toda a luta. Enquanto isso, mulheres e menores de idade no Irã estão desesperadas para retirar o véu. Enquanto o Iraque, nos dias de hoje, reduziu a idade mínima para casamento para 9 anos esta noite. Não no século VII, então, enquanto muitos tentam nos levar de volta ao século VII, Israel é uma inspiração em todos os níveis possíveis. Isso não quer dizer que Israel seja perfeito. Há espaço para melhorias, mas este país tem potencial para crescer e vai crescer. É por isso que eu digo que é a nossa esperança. E eu gostaria que mais pessoas, especialmente no mundo árabe, entendessem por que elas são proibidas de falar com israelenses. Porque se elas souberem a verdade, todas vão exigir que seus países se tornem como este aqui. Acho que você disse tudo, Rowan. Acho que você nos deu um motivo de esperança para um Oriente Médio constantemente em crise, mas também à beira de potencial, oportunidade e reforma. E um em que o leão de Judá, o leão de Jerusalém, permanece forte e como âncora. Um Oriente Médio cuja identidade ainda está evoluindo e alguém como você que viu tudo, experimentou tudo e todas as diferentes culturas do Oriente Médio. Você é especialmente capaz de nos ensinar e nos ajudar a entender a profundidade dessa gama dramática de culturas em toda a região. Agradecemos Rowan Osman por esta ótima conversa sobre o Oriente Médio em crise, mas também sobre o Oriente Médio com potencial e esperança de segurança, estabilidade e prosperidade para a região e para o mundo. Foi um prazer. Obrigada, Ana. Obrigado, Rowan.